Fala Dev, bem-vindo à terceira temporada do PR. Fala Dev, beleza? Hoje começamos a terceira temporada do PR. Esse é ao todo o 15º episódio desse quadro aqui no YouTube, onde a gente tenta tirar todas as dúvidas que vocês nos enviam pela comunidade, seja no YouTube, seja no Twitter, seja no Instagram. Então, antes da gente continuar, eu preciso, na verdade, falar duas coisas. A primeira é Léo, manda um salve. E a segunda é que eu vou estar aqui toda quinta-feira tirando todas as dúvidas, todas as perguntas, independente do canal que você envia pra gente. Então não fica receoso de lançar a braba, mandar sua dúvida aqui embaixo no comentário desse vídeo, que os nossos editores, o pessoal aí dos vídeos vai pegar essas perguntas e vai trazer pra eu responder num próximo PR. E na última temporada a gente teve alguns quadros bem especiais, alguns episódios do PR, onde a gente falou muito sobre carreira, né? A gente falou lá 2 episódios sobre carreira, respondi muita dúvida legal voltada a isso, e vocês conseguem conferir essas edições anteriores no PR aqui no nosso canal do YouTube, então é só dar uma olhada nos vídeos anteriores dessa série, tem até a playlist do PR, você consegue acompanhar todos. E para iniciar essa nova temporada, a gente quer fazer uma dinâmica um pouco diferente, por isso nesse PR eu chamei o Mike Brito para ele responder as perguntas junto comigo. Então Mike, manda um salve aí pra galera, seja lá onde você estiver. Fala galera, Mike Brito na área, e que massa que eu tô aqui no PR com vocês. Eu acho um dos quadros mais sensacionais do canal, porque a edição é muito bacana, fica bem divertido, né? E a gente vai fazer uma dinâmica diferente aqui, vou tentar responder algumas perguntas junto com o Diego, e a gente vai ver se as nossas respostas se casam e se a gente consegue trazer mais clareza pra vocês. Bora começar então, Diegão, qual que é a primeira pergunta? Show de bola, a primeira pergunta então foi o Ismalware, ele mandou no vídeo sobre Offline First. Ele falou por que está usando Linux e não macOS, apesar desse Linux estar bem com a cara de Mac. Boa pergunta, muita gente me perguntou isso, eu respondi lá no Twitter também. Mas os 2 reais motivos, tem 2 motivos de por que eu mudei pro Linux e tô fazendo praticamente tudo no Linux, apesar de eu estar com o Mac aqui agora, que eu ainda uso por causa da portabilidade. Mas eu mudei pro Linux principalmente pelo primeiro fator, que é processamento. Então o Mac ele vinha dando ali umas lentidões, eu comecei a fazer mais live, streaming, tudo mais, e o Mac ele já não tem esse processamento. Na verdade, se tu quer um Mac com esse processamento, aí haja bolso, assim, porque o negócio começa a ficar meio pesado, né? E o outro fator muito determinante de eu mudar para o Linux, que eu já estava querendo mudar para o Linux mesmo antes de sofrer problemas de processamento com o Mac, é conseguir mostrar para os alunos e para as alunas um ambiente mais próximo do que eles podem alcançar. Como nem todo mundo tem um Mac, nem todo mundo consegue adquirir um Mac, isso é totalmente normal. Eu estar com o Linux, mostrar meu ambiente do Linux, fica muito mais próximo da realidade que as pessoas conseguem alcançar. Eu acho que isso traz uma acessibilidade legal para os vídeos. Eu acho que é legal, as pessoas geralmente querem copiar o meu ambiente de desenvolvimento, agora todo mundo pode. Maicon, eu sei que tu é um amante do Linux aí, já usa há muito tempo, né, de todo o ambiente Unix, e eu queria saber um pouquinho mais de ti também, o que tu acha das vantagens aí? Linux é maravilhoso, cara. Essa parte do ecossistema, pra mim, as pessoas que desenvolvem em Linux, elas conseguem ter poderes a mais. Por quê? Você tem um maior controle na sua máquina, você vai operar bastante via terminal, você precisa entender mais do sistema operacional, e é bacana. Você rala um pouquinho no começo, né? Se estiver usando muito Windows e sair pro Linux, dá uma ralada. O Windows também, não tenho nada contra você programar no Windows, tá tudo certo. Mas eu acredito que o Linux, ele vai te colocar num próximo nível. Eu não estou, Diegão, 100% no Linux, porque eu gosto ainda da parte de edição de vídeo que o Mac dá. Só que o Mac também tem essa parte Unix. Então, para ferramentas de desenvolvedores tanto no Mac quanto no Linux, pra minha opinião, por enquanto, ainda é melhor. Eu lembro quando eu entrei no Rocket City que eu estava usando o Windows e também de boa, fazia as aulas tranquilo no Windows. Aí uma das primeiras recomendações do Diegão: Maicão, instala logo aí um Linux na sua máquina. Eu falei, não, tranquilo, já usava Linux antes quando eu estava 100% desenvolvedor. Mas na época eu estava ainda mexendo com edição de vídeo e tudo mais e não tinha acesso ao Mac, né? Então por isso que eu estava ali no Windows, mas também botei um Linux no HD portátil que eu tinha e dali, né? Usava o Linux ali no HD portátil mesmo. Inclusive, um abração pro Dio Linux, que eu aprendi muito e tenho aprendido muito no canal dele, canal do YouTube. Procurem lá, galera, lá tem bastante tutorial ensinando como você pode fazer uma transição de Windows para Linux e aprender muito mais do poder do Linux. Valeu, Dio Linux! Agora vamos para a segunda pergunta, então. O Márcio Júnior mandou pra gente no PR14, que foi o último. Essa é um pouquinho maior, vou tentar ligar o Eminem. Ele falou: sou desenvolvedor de apps nativos Android e quero começar a construir apps para iOS também, ou seja, apps cross-platform, utilizando algum framework, porém utilizo Windows. Então quais soluções existem para que eu consiga desenvolver e principalmente testar os apps para iOS, sendo que minha máquina roda Windows e não possuo um iPhone da vida? Vamos lá, Márcio.
a primeira opção seria você conseguir desenvolver os seus apps utilizando o Expo. Com o Expo você consegue testar o app ali para iOS e para Android, mas é claro que o Expo ainda tem limitações. A gente falou sobre isso em alguns outros vídeos e tudo mais, de features que você consegue incluir no seu app, mas não são limitações grandes e para a grande maioria dos apps você consegue desenvolver com eles sem problemas nenhum. Eu diria que para você conseguir desenvolver aplicações para iOS também estando no Windows, uma alternativa seria você utilizar uma máquina virtual com o sistema macOS. E aí tem algumas soluções, como por exemplo o Mac in Cloud, que você aluga um servidor, um serviço de macOS na nuvem para você utilizar. O preço é super camarada, se não me engano é $20 por mês. Se você estiver trabalhando num projeto comercial, isso é bem tranquilo você pagar para conseguir testar e incrementar as features, né, as funcionalidades assim ali no seu aplicativo. Márcio, essa pergunta foi muito massa e eu tenho certeza que o Mike consegue complementar a minha resposta de alguma forma. Vai lá, Maicão. Fala, Márcio. Cara, é isso mesmo, eu também passei por essa fase de transição, eu precisava desenvolver aplicações para o iOS. Conheci o React Native, conheci a Rocket City e quando eu ainda estava estudando na Rocket City, a minha plataforma ainda não era Mac. Então eu perguntei pro Diego e o Diego me respondeu, Mac in Cloud, você pode então usar a plataforma lá na nuvem, você paga ali acho que $20, alguma coisa assim. Ou então também, depois eu vi que dava para fazer uma máquina virtual, no meu caso eu usei um pouco de máquina virtual, o sistema fica um pouco lento, não fica tão rápido, mas dá para fazer alguns pequenos ajustes, porque o React Native eu programava na minha plataforma e depois só via como que estava lá no Mac, no caso eu usava essa máquina virtual e show de bola, depois é só seguir o jogo ali com essa máquina, ou Mac in Cloud ou máquina virtual, e quem sabe também se você der uma procurada, tem Macs de entrada muito mais baratinho, aqueles Mac quadradinho, pequenininho, sabe? Que às vezes é bem mais barato para você fazer essa transição, beleza? Então temos uma pergunta aqui do Fábio Araújo, que ele fez no Code Drops 47. Pessoal, como posso fazer um scrapping com páginas dinâmicas, por exemplo, na página de pesquisa do Google ou feed do Facebook? Fábio, eu acredito que é o seguinte, essas páginas aí elas precisam dar aquela rolagem, então se for na página do Google, você tem a navegação. Eu falei navegação aí, mas na minha mente tava paginação. Para mim eu tava falando paginação. Então você precisa fazer uma estratégia de ver qual que é o próximo elemento da navegação, usar aquela URL e ir para a próxima página, e você usa isso, uma estratégia de recursividade. Então você faz uma função que faz toda a extração de dados em uma página e essa função recebe ali uma URL. Então você chama essa função de novo, ela vai para a próxima página você sempre vai passar a URL. No caso do Facebook, é só a rolagem. Então você tem que trabalhar com o scroll da sua página. Você viu aí então, pelo Code Drops que a gente fez, que dá pra gente usar toda a estratégia da DOM dentro do próprio Puppeteer. Então você vai usar a estratégia de rolagem, pega aquela ideia do scroll, vê que posição que tá a página e faz o scroll dessa página, espera carregar e puxa os dados e extrai os dados. É uma das maneiras. Mas agora eu tô curioso também de saber como é que o Diego faria isso, o que é a resposta do Diego aí pra gente. Fábio, eu não sei se eu entendi muito bem a tua pergunta, mas essa parte de web scraping, geralmente ela utiliza da estrutura da página em si e não do conteúdo ali dentro. Então, mesmo que o conteúdo é dinâmico, o teu web scraping ele não deve parar de funcionar devido ao conteúdo ser dinâmico. Ele deve conseguir prever que a página vai ter esse certo dinamismo para conseguir obter as informações lá de dentro, mesmo com essas mutações, né? Então você tem que meio que prever quais são todas as variações que aquela página pode ter para então conseguir entrar lá dentro e capturar as informações que você quer. Mas eu não sei muito bem se é isso que você queria ouvir. Eu não sei se a tua pergunta bateu com as minhas respostas aí, mas eu acho que sim. E nesse mesmo Code Drops do Maicão, o Leonardo Primieri perguntou o seguinte: quando usar o FS e quando utilizar um banco de dados? O FS seria mais para teste, certo? Ou em aplicações pequenas eu posso utilizar? Vamos lá, Leonardo. A diferença do FS e do banco de dados, na verdade, do file system e do banco de dados é total. O banco de dados você vai utilizar para aplicações em produção quando você precisa anotar qualquer tipo de informação dos seus usuários. Então, todas as informações que são mantidas pela sua aplicação, dificilmente elas vão para outro lugar que não é o banco de dados. O banco de dados que você vai utilizar, aí tudo bem, você pode escolher. Inclusive, existe o banco de dados, o SQLite, que ele grava essas informações no disco da máquina, né? No disco rígido mesmo. Então você utiliza o File System. Então você está utilizando o FS por baixo dos panos. Mas o FS, né, o File System, geralmente ele é utilizado quando você precisa salvar alguma coisa ali dentro do arquivo de forma mais momentânea, para dar algum exemplo ou qualquer coisa assim. Você nunca vai utilizar esse esquema para produção porque não vai funcionar. Até vai funcionar, mas não vai escalar. Se já tiver vários usuários utilizando isso aí, daqui a pouco vai quebrar a aplicação. Olha
só, Léo, FS significa File System, que é arquivo do sistema. Então você consegue trabalhar com arquivos na sua máquina local. O banco de dados você consegue instalar na sua máquina local e tudo bem. Só que no banco de dados você tem um jeito de acessar muito mais seguro, né? Você precisa fazer senha, login. No File System não, no arquivo você vai lá, dá 2 cliques ou abre o arquivo e ele está aberto e fácil de acesso. Então se é um arquivo que está em fácil acesso, você consegue fazer modificações nele também com facilidade. No banco de dados você precisa ter mais regras para você usar o banco de dados. Então, depende do que você quer tratar esse dado. Se você não quer ficar toda hora usando o Puppeteer para fazer o scrapping, você quer usar, quer deixar mais rápido na sua máquina, você deixa ali no File System mesmo, guarda ali em algum lugar para você usar esses dados ali. Mas se esses dados são importantes e você precisa guardar eles de uma maneira muito mais segura, com certeza é o banco de dados que você está procurando. E agora mais uma pergunta que é do Luiz Fernando. Ele mandou no vídeo sobre PWA com React Native e Expo Web que eu fiz. Ele mandou: salve Diegão. Então, pensando em casos de uso do React Native Web, não seria uma alternativa interessante pensar em usar o PWA em todas as aplicações e hospedar esse PWA separadamente para que quando a aplicação for acessada de um smartphone pelo navegador dele, ele use o PWA e não a aplicação web em si, que está hospedada em outro local? Com certeza, Luiz. Com certeza, matou a charada. Só que nem tudo que a gente desenvolve para nossa aplicação mobile vai conseguir ser convertido numa aplicação PWA. Tem features ali da aplicação que elas não vão funcionar na web. Por exemplo, imagine uma conexão Bluetooth. Você não conseguiria fazer isso através da web, eu acho. Eu acho que o PWA não tem suporte para isso ainda. Então você tem que entender essas funcionalidades que vão funcionar em um ambiente e não vão funcionar no outro para conseguir fazer casos, né, tratativas de exceção ali no seu código. Ver se está sendo executada no browser para desabilitar aquela funcionalidade, mostrar de alguma outra forma e por aí vai. Mas, na grande maioria das vezes, eu acho que vale muito a pena sim e totalmente correto tua linha de pensamento. Mas eu acho que o Mike pode me dar uma ajuda nessa pergunta aí. Maicão, o que tu acha? Olha, Luiz, se eu entendi bem a sua pergunta, eu queria abordar 2 pontos aqui. Então, o primeiro é PWA em todas as aplicações. Tudo que a gente fala assim, em todo, né? Vou usar isso aqui sempre agora. Cuidado, geralmente não é assim na programação. A gente não tem uma bala de prata que a gente fala. Ou seja, a gente não tem uma solução única para tudo. Tudo bem? Então, pensando nessa frase, usar o PWA para todas as aplicações, provavelmente isso não vai acontecer, tá bom? Porque você precisa ver qual é a aplicação da aplicação. Se ela fizer sentido o PWA, beleza. Às vezes não vai fazer sentido, não tem funcionalidades prontas ali ou disponíveis no PWA que a sua aplicação vai resolver. Agora, o outro ponto, se eu entendi bem, você está falando como se o PWA estivesse separado da sua aplicação web. Eles são juntos, tá? É a mesma coisa, a aplicação web é o próprio PWA, você simplesmente adiciona a funcionalidade, vamos pensar um checklist, você coloca o checklist PWA na aplicação. A aplicação é a mesma, vai funcionar na web, você só coloca ali algumas funcionalidades, habilita umas funcionalidades a mais, que vai fazer com que essa aplicação fique disponível de uma maneira de um acesso muito mais rápido no smartphone do cara, mas a aplicação é a mesma, então não é separado. Então, se eu entendi bem, eu acho que essa resposta pode ter te guiado um pouquinho mais. Beleza, Luiz? Valeu! Agora o Newton Duarte mandou pra gente uma pergunta num dos últimos vídeos que eu fiz, que foi sobre Offline First. Ele falou: tem uma dúvida, não em relação ao React Native, e sim pra web, PWA. Legal. Na parte de autenticação, sobre salvar a identificação do usuário em um storage seguro dentro da aplicação. Existe algum seguro para web? Atualmente eu utilizo muito Local Storage e o IndexedDB, mas de seguro não tem nada, né? Qualquer um pode ir lá e olhar os dados. Então, Newton, na verdade não interessa onde você vai salvar. Você pode usar um cookie seguro, você pode utilizar Local Storage, você pode utilizar qualquer coisa. Nada está totalmente seguro, nem na web, que é onde o usuário tem mais acesso, nem no mobile. No mobile também é muito simples interceptar uma requisição que é feita e conseguir obter acesso aos dados que estão sendo enviados para o headers ou qualquer coisa assim. O que você precisa tentar para ter uma estratégia um pouco mais eficiente de segurança é conseguir fazer com que o token tenha uma expiração muito pequena, então o token ele expira muito rápido e você tem ali uma estratégia de refresh desse token, ou seja, se alguém conseguir roubar esse seu token, dificilmente ela vai conseguir utilizar por muito tempo. E ter tratativas também, principalmente no back-end, para conseguir detectar um acesso estranho, né? O Google faz muito isso. Você tentar logar, por exemplo, num computador que nunca logou na sua conta do Google, logar num computador novinho na sua conta, ele vai te mandar SMS para você desbloquear. Então, assim, tem muitas outras coisas que a gente pode utilizar para evitar essa autenticação indesejada. Mas o token em si, independente de onde que a gente colocar, ele não vai estar totalmente seguro, não. Voltando ali para o Code Drops 34, o Diego Tauchert deve ser, pergunta uma coisa: olha, consigo desenvolver um app como GarageBand
com gravação de áudio e efeitos como delay e reverb em React Native? Bom, a minha opinião vai ser uma opinião de especulador, porque eu ainda não fiz aplicações nesse nível lá no React Native, beleza? Mas uma coisa eu sei, olha, funcionalidades de aplicações nativas do Android não são boas, funcionalidades de música, tá bom? Quando a gente tá falando de aplicações musicais. E ó, vou te garantir que eu tô falando uma coisa que eu sei, isso é experiência porque eu gosto muito de música. Aplicações de música no Android não são tão boas quanto aplicações nativas no iOS. No iOS eu não sei o que os caras conseguem fazer, que as aplicações de música ficam incríveis. Então, por exemplo, a parte de você ter uma gravação muito mais fluida no iOS é incrível. Só que essas aplicações são nativas. Então eu não sei como que o React Native no meio do caminho faria isso, beleza? Mas eu acredito que sim, é possível você fazer aplicações, mas sabendo dessas peculiaridades. O Android, ele por natureza, ele não vai ser tão interessante para música quanto o iOS. Posso estar falando uma bobagem, depois alguém pode até me corrigir, show de bola. Mas isso é uma experiência minha, tá bom? E somente um especulador. Quero saber o que Diego vai me dizer sobre essa pergunta aí. Fala aí, Diegão. Vamos lá, Diego, xará. Cara, tu consegue desenvolver um app estilo GarageBand utilizando React Native e tudo mais, fazendo tratativas de áudio e delay. Na verdade, tu consegue desenvolver com React Native qualquer aplicativo que você desenvolveria de forma nativa, até porque o React Native ele tem acesso às mesmas APIs, à mesma estrutura, aos mesmos códigos, às mesmas SDKs que um Android da vida tem, que o iOS tem lá com Objective-C, Swift, Kotlin e Java. Então sim, você consegue desenvolver qualquer tipo de aplicação utilizando o React Native. A pergunta que tu tem que fazer é até que ponto vale a pena criar esses tipos de aplicações do total zero. O que eu acho que vai acontecer na maioria das vezes é você encontrar alguma SDK de manipulação de áudio, alguma API pronta, que você vai meio que só fazer a ponte entre a sua aplicação, a interface que o usuário navega, com essa SDK que faz essas reverberações, equalizações no som, não faço a menor ideia qual nomenclatura que eu posso utilizar para isso. É basicamente isso que você vai fazer, Diego. Eu acho que na grande maioria das vezes vai ser meio... Eu não vou dizer impossível, mas é meio perda de tempo você tentar fazer tudo isso do zero, sendo que deve ter muita coisa pronta para você simplesmente integrar e utilizar. Boa, turma! Eu vou ficando por aqui então. Fiquei super honrado e foi um prazerzaço participar desse PR na íntegra, né? Eu já tinha feito uma pequena aparição antes, mas na íntegra aqui com vocês. Foi muito legal. Eu espero muito que essas perguntas, né, que a gente respondeu possa ter te ajudado a chegar no próximo nível. É sempre maravilhoso esse desafio de responder perguntas diversas assim. Continuem mandando suas perguntas, é muito legal. E ó, um abração do Maicão e um abração super especial pra você, Diegão. Obrigado pela participação, cara. Boa, Mike, as perguntas realmente foram sensacionais e eu acho que deu pra trazer muita coisa legal aqui e tirar dúvidas da comunidade. Galera, continuem enviando dúvidas pra gente aqui, que eu e o Mike vamos estar aqui de vez em quando trocando uma ideia com vocês pra tirar todas essas dúvidas e clareando a cabeça de vocês. Eu quero deixar aqui o meu abração pro Maicão, não é o abração do Maicão, mas é o abração pro Maicão, e obrigado por ele dividir aqui o quadro comigo. Também deixem feedback aí embaixo do que vocês acharam desse formato de quadro onde eu e o Mike participamos juntos. Eu espero que tenha ficado legal. Eu vou me despedindo por aqui. Te vejo na quinta-feira que vem. Grande abraço e valeu!